Vamos falar sobre cirurgia plástica? Claro, porque cirurgia plástica hoje faz parte da vida das mulheres e dos homens, sim, com certeza. Ainda mais no Brasil, no nosso país, que todo mundo preza tanto pelo bem-estar e pela saúde, e principalmente vamos falar em questão de Sinop e região. E ninguém melhor do que para falar isso com a gente é o Dr. Mário Rocha, que já está aqui conosco. E vamos falar de um assunto tão interessante hoje, doutor, porque muitas pessoas querem colocar as próteses, mas vamos falar um pouquinho sobre a redução de mamas? É isso mesmo. E o Dr. Mário falou para mim que isso é tão comum. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Sueli. Seja muito bem-vindo aqui no nosso Mais Saúde. Obrigado. Realmente, a gente estava conversando e a redução de mama ela é muito comum, né? É um pouquinho menos comum do que as próteses de mama, mas no Brasil, em torno de 15 a 20% do total de cirurgias plásticas são cirurgias de redução de mama. Doutor, quando nós estávamos conversando, você falou para mim que é muito comum e você faz muito esse tipo de cirurgia, né? No biotipo das mulheres, como nós temos o biotipo brasileiro, aqui que você conhece bem, o aumento dos seios, na realidade, é algo natural, conforme o nosso biotipo, ou isso vem pelo excesso também de peso? Pelas duas coisas, né? Cada pessoa tende a acumular a gordura numa parte do corpo. Então, existem basicamente dois biotipos de mulheres, né? Aquele formato que nós chamamos de pera, né? Que é aquela mulher que ela vem estreitinha em cima, tem peito pequeno e acaba acumulando em volta do quadril, bumbum, culote, né? E tem o biotipo maçã, que elas chamam de maçã não por causa da mulher maçã, nada disso. Mas é porque ela acumula principalmente na região das mamas e do abdômen. Então, um aumento de peso na mulher pode acumular numa área ou em outra. E por isso passa a ser comum. Vocês veem, são dois biotipos, né? Eu pergunto isso porque as pessoas podem até dizer, é uma pergunta óbvia. Mas não, porque muitas vezes existe um seio padrão ou para cada tipo de corpo, para cada tipo de estrutura, essa circunferência realmente há uma medida exata? Olha, Sueli, uma pergunta fantástica, né? Porque não existe um padrão, existe harmonia, né? Então, cada corpo vai ter um determinado tamanho que é harmônico. Então, não adianta uma moça muito magrinha, a gente ficar com o peito muito grande que não ficou harmônico. Como o contrário também não, né? Uma pessoa que já tem uma estrutura óssea maior, mais larga, fica sem peito. Ela mesmo não vai se sentir bem, a própria roupa não vai vestir bem nela. Doutor, como nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a redução de mama, vamos falar primeiro sobre a anatomia dos seios, do nosso corpo, tudo certinho para nós conseguirmos entender isso daí. Existem os gostos pessoais, como você falou, mas tudo tem que ser harmonioso. Como convencer uma paciente, que eu sei que isso também não é uma tarefa fácil para o cirurgião, que chega no consultório tendo na realidade uma ideia na cabeça que não condiz com o seu biotipo? Isso às vezes é bastante comum, né? As mulheres, elas querem uma mama que não vai ficar em harmonia com o seu corpo. O que normalmente acontece? Ela exagera no que ela não tem. Então, se é a mulher que não tem, ela quer um volume às vezes excessivo. E se é a mulher que já tem a mama, ela quer um volume muito pequeno. Quer dizer, tem mulher que tem mama grande e fala para mim, doutor, tira tudo. Né? Principalmente quando já tem um pouquinho mais de idade, doutor, deixa reta. E hoje isso tem mudado um pouquinho. Hoje as mulheres já preferem mamas mais bonitas, né? Muitas não vêm me pedindo, eu quero reduzir minha mama. Não, eu quero só levantar. E ela tem uma mama grande. E ela vem pedir, não, eu não quero. Mas você quer reduzir? Não, não. Eu quero esse peitão, só que... Eu quero continuar, mas né? Só uma levanta. Mulher de peito, mas eu quero dar um jeito aí na situação. Essa é a principal mudança, né? Antigamente a gente fazia a cirurgia plástica da mama e eram cirurgias que muitas vezes traumatizavam as mulheres porque eram cortes muito grandes, né? Aqueles cortes que vinham de um lado ao outro. Mas a preocupação principal era o quê? Tira o máximo que dá, reduz o máximo que você conseguir. Hoje já não é mais essa preocupação. Então hoje a gente reduz menos a mama, você consegue fazer essa mesma cirurgia com uma incisão muito menor. Eu particularmente gosto muito de uma incisão que chama em L, né? Que você tem o corte aqui, só uma quebradinha para cá, não tem mais aquele corte extenso. E a preocupação sempre não é somente reduzir, é muito levantar, né?
A principal queixa, muitas vezes, da paciente não é minha mama é grande, é minha mama é caída. Aham. E esse cair, na realidade, é pelo excesso dessa mama grande, é pelo excesso de tempo, ou são os vários fatores? Bem interessante isso. São vários fatores, né? Então, é a mama muito grande, é uma mama que a sua consistência, ela tende a ser mais molinha, por isso que cai com o passar dos anos. A mama da mulher jovem é uma mama que ela é predominantemente glandular, né? Ela tem glândula. Isso é firme, isso dá firmeza, fica aquela mama grande e firme. Conforme o tempo vai passando, ela troca essa glândula por gordura. Gordura, toda mulher sabe que nunca é boa, né? Pois é. Então, aquela gordurinha deixa a mama mole. E mole, ela cai, né? Então, isso também é uma situação interessante, que na cirurgia a gente procura retirar as partes da mama em que tem predomínio de gordura e mantém as partes que têm predomínio da glândula. Então, o que está próximo ao mamilo, ao bico, a gente procura manter. Ela mantém a sensibilidade, né? Que isso é muito importante, que as mulheres até têm um temor em relação a isso, não é, doutor? Antigamente perdia completamente a sensibilidade, né? Mesmo? Perdia, era assim, não era uma complicação, era uma consequência. Olha, você vai operar, você vai perder a sensibilidade, né? Do mesmo jeito que você falava, olha, você vai operar, você vai ter um corte. Isso faz parte da cirurgia. Hoje não, né? Hoje com as técnicas novas ainda, lógico, tem as técnicas antigas ainda, mas com as técnicas novas a gente consegue manter a sensibilidade para praticamente todas as pacientes. São raros os casos de alguém que perde. Você mantém capacidade de amamentação. Então, eu quero ainda ter um filho, né? Você vai poder. Porque muitas mulheres pensam, né, doutora, eu vou ter os meus filhos primeiro, eu vou amamentar, aí depois eu vou cuidar, para mim até não perder a minha cirurgia. Então, isso é uma situação muito comum, mas eu sempre falo para as pacientes, e aí você vai curtir o teu corpo quando? Quando você tiver com 40 anos, 50, 60, você deixa de curtir uma fase da vida, né? Se há um incômodo, dá para ser feita uma cirurgia que vai te dar um resultado bom, vai te dar um resultado duradouro. Lógico, uma gravidez vai alterar? Vai alterar, mas você não perde também completamente. Mas não precisa alterar tanto, né? Não perde completamente também, né? Nós não precisamos também deixar alterar tanto, né? Como o doutor Mário falou, você vai esperar até mais tarde para você se sentir bem? Não. Nós temos que nos sentir bem agora. Porque quando nós estamos bem, não é verdade, doutor? Principalmente a mulher, nós achamos tudo melhor, nós estamos com a nossa autoestima realmente recarregada e tudo parece que fica muito mais harmonioso com a palavra mesmo que o doutor usou. Ok. Doutor, aí nós já entramos aí já no nosso assunto, falando sobre essa redução, mas ainda continuando falando sobre as mamas. Existem também biotipos de das mulheres que, mesmo com o crescer dos seios, eles já são flácidos? Sim. Isso é a situação, às vezes, da genética de cada pessoa, né? Muito bom. Você vê que tem mulher, tadinha, que ela não tem nada quase de peito, ela tem um peitinho pequeno e é caído. Pois é, e nasce já vai crescendo realmente dessa maneira. É a genética dela. Infelizmente, ela tem uma pele mais fraca, né? Ela tem toda essa alteração. Isso acaba sendo comum em 3 situações, né? Na situação que a pessoa não tem a genética boa, né? Na situação em que teve alteração de ganho de peso muito alto, né? Então, aquelas pacientes que fazem redução de estômago, você vê, as mamas elas caem bastante, né? Sim. Ou mulher que emagreceu a flacidez, bastante, né? O excesso de pele. E naquela situação que a pessoa não usa sutiã, né? Infelizmente, lógico, eu não quero comparar a mama de ninguém com isso, mas vocês veem de vez em quando um índio, né? Nunca usou um sutiã, é um peitinho pequeno e despencado, quer dizer, tem o fator genético, mas tem o fator de não usar. Então, o sutiã ele é importante também. Então a gente tem que prestar atenção aí também na qualidade dos sutiãs, na qualidade do lingerie que você vai usar e que já já nós vamos falar disso também e mostrar para você. Doutor, vamos entrar então agora bem no nosso foco do nosso assunto hoje, né, primordial, que é a redução de mamas. Nós sabemos que a redução de mamas, ela pode vir por uma questão mesmo estética, por uma questão que a pessoa queira, ou também porque o excesso de mama causa dores, causa problema na coluna, né? E isso pode ser resolvido sim com a redução de mama? Com certeza, né? Você tira um peso muito grande. Nos casos de mamas gigantes, né? O que é uma mama gigante? É uma mama que você, numa redução, você vai tirar mais de 1 quilo de cada lado. Então, a gente já considera uma mama gigante, né? É um peso muito grande. E são cirurgias, antigamente, quase todas as pacientes que a gente operava,
elas vinham com a indicação de um ortopedista. Então, ela vinha para reduzir a mama porque estava tendo um problema na coluna dela, né? Porque era uma mama muito grande. E, infelizmente, muitas delas vinham já com o problema instalado. Então, quer dizer, ela deixava a coluna estragar para vir operar a mama. Hoje não, hoje a gente às vezes 16 anos já está operando. Se é uma mama muito grande, não tem por que você também esperar muito tempo. Você vai ter problema na coluna, né? Isso é bem comum. Doutor, nessas mamas gigantes, pelo biotipo realmente da mulher, que tem essa genética que o senhor falou, ou na realidade porque há um excesso de peso e essas mamas se tornaram assim? Porque vamos pensar aqui, eu posso realmente reduzir a minha mama como ela está dando problema, mesmo se eu tiver um excesso de peso muito grande? Vamos tirar a nossa dúvida, então, que ficou antes do intervalo? E aí, doutor, eu chego para você com excesso de peso muito grande e querendo reduzir a minha mama. Nessa questão, como nós fazemos? É uma pergunta bem pertinente. Eu sempre digo para as pacientes, qualquer cirurgia plástica, procure fazê-la quando você estiver bem com o teu peso. Você deve evitar emagrecer ou ganhar peso após a cirurgia. Então, as pacientes me perguntam, doutor, quantos quilos eu tenho que perder? Eu gosto de responder com uma pergunta. Eu falo, quantos quilos que peso você se sentiria bem? Quantos quilos você teria que perder para se sentir bem? A própria mulher, muitas vezes, já tem essa resposta. Por quê? A gordura, ela se distribui em todo o organismo. E a gente sabe, gordura, ela não dá sustentação nenhuma, ela só serve para alterar o corpo, para deixar o corpo menos belo, né? E nas mamas também. Se você vai operar uma paciente que está muito acima do peso, a quantidade de gordura que essa mama vai ter, ela é maior do que uma mama de uma paciente num peso normal. Então, o resultado, ele tende a não ser tão bom. Por quê? Porque quando eu dou o ponto, se o tecido só tem gordura, a gordura não segura aquele ponto, ela não segura a linha, né? A gente faz a comparação até quando você pegar, por exemplo, um fio dental e tentar cortar qualquer gordura numa carne, desculpa a comparação, mas é assim, ela corta. Diferente se você fosse tentar cortar a carne, que seria a glândula da mulher. Então, quanto mais a mulher emagrecer, melhor vai ser o seu resultado na cirurgia. Doutor, por que muitas vezes as mulheres que têm excesso de mama, elas optam pela redução, como você falou, principalmente pelo levantar, né? Porque tem aquela sensação de ainda maior pela queda. E por que muitas delas querem só levantar e não fazer o trabalho que realmente deve ser feito? Por causa do corte, por causa do retirar do excesso da pele, que é um temor muito grande. Ao que se deve isso? Eu entendo que são duas situações, né? A mulher, ela tem um pouquinho de medo, né? Ela eventualmente viu alguém que fez uma redução de mama e com aquele corte um pouco maior, ela se assusta com aquilo, né? Então ela tem medo. E o outro motivo é que cada vez mais os peitos estão ficando maiores, né? A moda são de seios maiores, né? Então hoje as mulheres, as roupas são feitas para as mulheres com seios maiores, né? As mulheres querem seios maiores. Sim. Eu acredito que sejam esses dois fatores. E o medo da estria é muito levantado dentro do seu consultório? Eu vejo esse medo, às vezes, muito maior com quem vai aumentar, porque quem vai aumentar normalmente ainda não tem. A mulher que vai reduzir, quase todas têm. Elas têm estrias em volta da mama e a cirurgia ela consegue tirar muitas estrias. Por quê? Porque a pele onde essas estrias estão, uma grande parte dela é retirada. A gente tira muita pele, né? É uma quantidade bem grande mesmo. Então você acaba tirando as estrias junto. Doutor, essa redução do excesso de mama é um caso. Vamos falar agora, como nós já entramos no assunto, sobre a redução de pele, né? Às vezes o seio muito flácido, como nós já comentamos. Como é feito essa cirurgia? Todas elas nesse excesso de pele, por estar assim muito agravante, é composta também da prótese? Não necessariamente, depende muito do objetivo da paciente, né? Se a paciente ela já tem um volume mamário bom, é possível você fazer a cirurgia sem a utilização da prótese, né? Somente reduzindo a pele? Somente reduzindo, você consegue fazer. Antigamente até se fazia sem a utilização das próteses. O que acontece é o seguinte, as próteses elas avançaram muito em tecnologia, né? Então as próteses hoje, próteses de boa qualidade, elas nos ajudam em alguns casos.
Então, nessas pacientes que há predomínio de sobra de pele, você pode retirar a pele. Muitas vezes você consegue tirar só pelo bico, você não há necessidade de fazer outros cortes, então fica muito disfarçado. E aí você coloca a prótese para que ela dê uma sustentação. Uma prótese um pouco menor, né? Não adianta também colocar uma prótese muito grande, que aquela pele já é uma pele mais fraca, ela não vai suportar um peso muito grande. Depende muito do objetivo da paciente, o que ela deseja, se ela quer um pouquinho maior, um pouquinho menor, o que está incomodando mais. Doutor, para nós complementarmos aí em questão do excesso, né, para nós, e a lateral? Vamos falar mulheres, da nossa lateral, para as mulheres que têm bastante seio, que às vezes aumentaram, colocaram prótese, mas engordaram um pouquinho, como você falou, aí o peso conta muito. Doutor, essa lateral, esse excesso de lateral, que por mais que a pessoa tenha, né, colocado mesmo a prótese, ou não, para nós que temos uns seios maiores, essa lateral que parece que junta aqui, que incomoda demais, doutor, o que é isso? É bem interessante, tem até nome. Tem nome para isso? Cauda de Spencer. Meu Deus, Spencer, olha, para mim era do... outro nome assim mesmo de desconsolo das mulheres. Ela tem até nome, né? E é um incômodo de muitas mulheres, porque vai pôr a roupa, não tem roupa que fica bonita com aquilo. Verdade. Né? Essa lateral, existem alguns tratamentos que podem ser feitos. Alguns cirurgiões preferem fazer a lipoaspiração nessa região. Eu, particularmente, eu não gosto de fazer a lipoaspiração quando eu já vou fazer a cirurgia de mama. Porque eu entendo que durante a cirurgia de mama, uma das consequências que eu acho fantástica, uma consequência boa da cirurgia, a gente traz a mama para o meio do tórax, né? Então as mamas, as pacientes vêm operar com as mamas bem lateralizadas, bem para o lado, e a gente, além de reduzir, procura trazer o volume que sobrou para o meio do tórax. Então você acaba trazendo aquele volume lateral para o meio. E eu entendo que aquilo funciona como um pilar de sustentação para aquela mama que eu estou trazendo para o meio do tórax. Alguns casos em que a gente vai fazer já uma lipoaspiração junta, ou que são excessos menores, você até consegue fazer uma lipoaspiração. Isso é uma opinião minha, né? Eu acredito que eu tenho tido bons resultados fazendo dessa forma. Certeza. Então, cada um aí vai ter um jeito de estar fazendo. Doutor Mário, e a lipo nessa lateral, nesse excesso, é o procedimento mais recomendado, sim? É o que eu te falei, né? Se você já vai operar a mama, muitas vezes eu consigo, na própria cirurgia da mama, corrigir essa lateralização sem a necessidade da lipo. Então, eu não vou fazer uma lipo se eu não preciso dela, né? Agora, algumas vezes vai ser necessário a realização concomitante da lipo, fazer a lipo junto com a cirurgia da mama. A gente pode fazer também. Tem que avaliar caso a caso. Não dá pra gente... Se eu fizer uma receitinha de bolo para todo mundo, infelizmente vai ter paciente que não vai ter um resultado tão bom. Então a gente procura avaliar individualmente. Mas o importante de tudo é que tem jeito sim. Então nós podemos tirar, eliminar. Doutor Mário Rocha dá um jeito de eliminar isso daí para nós podermos usar as blusinhas, as regatinhas, né? Que a gente quer tanto nesse clima que é tão quente. Doutor, vamos para uma pergunta muito importante que surgiu durante a semana, principalmente com as mulheres que acompanham o nosso programa. Vamos lá. Doutor, quem fuma pode fazer redução de mamas, pode colocar prótese, mas vamos falar sobre a redução, que é que é a nossa pauta aqui hoje principal. Pode fazer essa cirurgia? Olha, Sueli, é uma pergunta fantástica, né? Porque quem fuma não pode operar? Claro que pode. Pode, então? Pode fazer a cirurgia. O que a paciente tem que fazer? Informe ao seu médico que você fuma, né? E possivelmente algumas coisas a gente tem que mudar na cirurgia. Muda um pouquinho a técnica. Então você tem que ser mais cuidadoso na hora que vai retirar a pele. Qual que é a diferença do fumante para quem não fuma? Se eu tiver que resumir para vocês, cicatrização. A cicatrização do fumante, ela é mais lenta. Pelas alterações, lógico, tem o risco da anestesia, que é um pouquinho maior, mas para a cirurgia em si, o maior risco é a cicatrização. Então a gente muda um pouquinho a técnica, tira um pouquinho menos de pele, faz um reforço dos pontos, né? E você tem resultados muito bons mesmo em pacientes fumantes. Evita, às vezes, também, o paciente fumante fazer muitas cirurgias juntos, né? Porque tem um risco um pouquinho maior, mas o resultado tende a ser muito bom. Doutor, e que lentidão seria essa?
Eu costumo dizer para a paciente que se ela parar de fumar 30 dias antes da cirurgia, ela vai ter uma cicatrização semelhante à de quem não fuma. 30 dias somente? 30 dias a cicatrização ela já é semelhante, não é exatamente igual, mas ela já é bem semelhante a quem não fuma. Mas se ainda assim ela não consegue parar, ainda mais no caso de uma redução de mama, eu não vou deixar uma paciente que eventualmente está tendo um problema na coluna, porque ela tem esse problema do cigarro, né? Ela fuma. Né? A gente faz a redução, faz a cirurgia e tem alguns cuidados que a gente pode ter a mais no pós-operatório para estar acompanhando mais de perto, para estar vendo, para que tudo dê certo. Né? Já foram feitas várias cirurgias em pacientes que fumam, eu já fiz várias cirurgias, nenhuma delas eu tive nenhum problema maior. Eu já fiz até uma cirurgia numa paciente que ela não fumava, mas ela tinha um problema pulmonar muito grave, né, por exposição à sílica, que é bem semelhante a quem fuma, operou, fez o abdômen também junto, não teve problema. A gente só tem um cuidadinho um pouquinho maior no pós-operatório. E que cuidados seriam esses, doutor? O cuidado em relação à cicatrização, do curativo. Eu gosto muito de utilizar uma cola cirúrgica, que ela protege todo o curativo, ela acelera a cicatrização. Então, aquela lentidão que o fumo provoca, um pouquinho ela é revertida por essa cola, né? A questão da dieta que é feita, o repouso que eu peço para as pacientes, olha, você já está fumando, então faz o repouso um pouquinho mais caprichado. São esses detalhes todos que ajudam a cirurgia a ter um ótimo resultado. Até porque a paciente também tem que estar bem consciente disso, porque a pessoa que fuma, né, que tem o hábito de fumar, a primeira coisa que ela vai querer fazer quando sair da cirurgia é fumar um cigarro para se acalmar. Não é verdade? Vamos fumar um cigarro, né, para ficar mais calma. E isso é muito importante nós falarmos, porque muitas mulheres tinham a dúvida realmente que não poderia fazer uma cirurgia plástica por causa do fumo. Porque havia, na realidade, muitos mitos sobre isso, doutor Mário. Eu acho que a principal diferença é o seguinte, se você está com um bom cirurgião, numa boa estrutura, a influência do fumo ela vai ser pequena. Normalmente os problemas ocorrem se essa paciente ela não vai para um bom cirurgião, não está operando uma boa estrutura, que aí ele não vai ter como compensar as consequências do fumo. Então você já sabe, se você achava que você não poderia fazer essa cirurgia por causa do cigarro, é claro que você tem que se conscientizar, né, e esclarecer, mas se depender do Dr. Mário, você vai ficar linda sim. Doutor Mário, suas últimas considerações, algo que você gostaria de falar para as pessoas, ou alguma dúvida que você, né, queira mesmo esclarecer para as pessoas que estão em casa? Eu vou apenas desejar um parabéns a todas as mamães, nós estamos no Dia das Mães, né? A todas vocês que são responsáveis por povoar e por trazer. Eu digo que as mulheres são a metade mais bela do planeta, né? Então, parabéns para todas vocês. Com certeza. E as mamães cada dia mais lindas, mamães que mais parecem irmãs, né, dos seus filhos. Doutor Mário, muito obrigada pela participação. Obrigado, muito obrigada pelo seu trabalho na nossa cidade, pelo seu profissionalismo. E o Mais Saúde sempre está aqui, junto sim, com o doutor Mário Rocha, que é parceiro do nosso Mais Saúde, porque aqui nós priorizamos principalmente por bons profissionais. Muito obrigada, doutor.